Nossa alegria, telespectadores, por estarmos com vocês mais uma vez no programa ASP-UF em Ação da Associação de Professores Inativos da Universidade Federal Fluminense. Nosso tema de hoje é um novo olhar sobre a adolescência. E nós convidamos para falar desse assunto tão importante a professora Lúcia Moisés. A professora Lúcia Moisés foi nossa colega na Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, da qual ela é ex-professora. É escritora na área de Psicologia da Educação e tem, assim, uma atividade muito intensa junto com jovens, enfim, junto com adolescentes, junto com até pessoas de idade, né, no movimento espírita brasileiro. Então, ela nos vai falar sobre essa sua experiência com jovens. E nós começamos a nossa entrevista perguntando, professora, quando nós estudamos, né, se dizia que a adolescência estava ligada assim, a uma explosão de hormônios, que a isso se devia todos os problemas existentes. Isso ainda é uma verdade ou as coisas mudaram? Tânia, realmente a gente estudou, nós fomos produtos da mesma faculdade e durante muitos anos nós respondíamos que sim, que essa era a concepção, que aquelas mudanças comportamentais da adolescência eram relacionadas à questão hormonal. Mas hoje, com o avanço das neurociências, nós sabemos que de verdade não é assim não. As grandes mudanças estão no cérebro. É claro que os hormônios estão lá e que também tem o seu papel. Mas a grande mudança comportamental que se percebe hoje, que as neurociências apontam, são pelo menos duas grandes mudanças e que nós pretendemos, então, abordar essas mudanças. Né? São mudanças no cérebro. A primeira mudança é que entre o final da infância e o início da idade adulta, ou seja, exatamente no momento da adolescência, o cérebro passa por uma limpeza sináptica, ou seja, todas aquelas sinapses que não foram usadas, que não estão sendo usadas, elas vão desaparecer e, com isso, dá espaço, dá lugar para novas conexões, novos conhecimentos. Isso é uma transformação que vai ter consequências muito claras e muito diretas mais adiante, porque nesse momento também está ocorrendo a mielinização do córtex cerebral. Você já estudou sobre mielinização, com certeza, não? Mas eu gostaria de saber um pouco mais, professor, e os nossos telespectadores também. Pois é, os neurônios têm nos seus axônios bainha de mielina. E essa bainha de mielina, ela se vai mielinizando áreas e áreas e áreas do cérebro e que vão causando uma mudança muito intensa no comportamento. Então, quando nós nascemos, nós já chegamos com a área, por exemplo, motora mielinizada, aí a criança já tem todo um aparato de desenvolvimento motor tranquilo. Mas, à medida que vai crescendo, isso vai chegando a outras áreas. E a mielinização, bem intensa, é na fase realmente, quando ela chega na fase da adolescência. E é interessante a gente ver o seguinte, o Piaget, quando escreveu, ele não sabia disso, e ele bate exatamente naquilo que hoje as neurociências falam, que o pensamento abstrato, ele chega em função da mielinização do córtex cerebral. Então, quando a criança ainda estava muito no concreto, é porque aquela área não estava mielinizada. Então, junto com a mielinização e essa questão da limpeza sináptica, nós vamos ter agora um adolescente muito diferente, com um cérebro muito diferente do cérebro da infância. Então, por exemplo, aquele pai que fazia coisas erradas na frente da criança, dizer que não está quando está em casa, avançar um sinal, muitas vezes até dar um dinheiro para um guarda para passar despercebido dentro de uma situação de multa.
Tudo isso a criança vê, mas não fala nada. E chega um determinado momento, lá pelos 12 anos, quando ele vai punir o filho por um ato desleal, o filho vai dizer, mas vem cá, você fala mentira, você faz isso, você faz aquilo. E o pai diz, meu Deus, mas ele agora está tão rebelde. O que é isso? Simplesmente, o cérebro está ganhando mielinização, os neurônios estão sendo mielinizados, isso dá uma rapidez de raciocínio e uma direção maior, de forma que aqueles fatos que estavam lá desconectados uns dos outros, ele agora é capaz de pegar aqueles fatos todos, relacionar com a situação presente e devolver para o pai. Então, essa questão, ele é rebelde. Bom, ele antes não tinha um equipamento capaz de responder. Então, nós vemos isso. E o grande problema que nós percebemos em relação a essa questão da mielinização, Tânia e os nossos espectadores, é que, havendo agora uma limpeza no cérebro, sobra espaço. E espaço para quê? Você tem uma ideia do que possa ser esse espaço? Não tenho uma ideia, mas que espaço, né? E diante de um mundo tão diferente, diante de um mundo com tantas excitações, com tantos incentivos, né? Exato. O que é que ele vai poder escolher? Que tem hoje, por exemplo, no mundo digital, ele pode ocupar esse espaço com essas novas informações. E é isso que acontece. Então, a gente percebe o quanto que ele se apaixona e vive em torno dessas novas tecnologias. Enquanto o assunto está ligado à questão de querer saber mais, o sentido da vida, de filosofar, de entender o porquê que está aqui, isso tudo muito tranquilo. Só que também sobra espaço para convencimento de coisas erradas. Exemplo de que se usar droga não vai acontecer nada, que não custa nada experimentar, ou que isso é muito bom, e que, enfim, são novas experiências e que, se existem pessoas capazes de argumentar, ele também é capaz de absorver essa argumentação, de contra-argumentar. Então, se torna presa mais fácil do que a criança, porque ele percebe que ele tem essa velocidade de raciocínio, ele tem essa direção, ele é capaz de contra-argumentar o tempo todo, e isso lhe dá muita segurança. Então, um dos argumentos, qual é o principal argumento que o jovem, quando ele quer experimentar, ele se acha? Por exemplo, comigo não vai acontecer nada. Comigo não, os outros é que vão ficar na dependência. Comigo não acontece nada. Então, essa é a nossa principal preocupação hoje, enquanto educador, é para dizer o seguinte, esse espaço, que bom que existe, ele deveria ser ocupado com coisas que sejam produtivas. É a hora, por exemplo, que eles estão se encaminhando para fazer o exame do Enem, para entrar numa universidade. Que bom que tem espaço para novas sinapses, para novos conhecimentos, e vai entrar com muita facilidade. E é uma coisa que a gente muitas vezes não entende, é porque que a gente esquece coisas que foram ensinadas lá atrás e que diz, por exemplo, coisas muito simples, o máximo divisor comum. Eu me lembro do professor Paulo Campos, que dizia, né, isso não serve para nada. Desculpem os engenheiros que acham que serve para alguma coisa, ou os matemáticos. Depois que passa, que a gente nunca mais usa, eu pergunto, quem é que saberia fazer? Quem que sabe extrair uma raiz quadrada de um número grande se nunca mais voltou a fazer? No entanto, se a gente perguntar para pessoas até às vezes de mais idade e para os jovens, qual é a fórmula, por exemplo, da equação de segundo grau, essa a gente não esquece. Por quê? Porque a gente continua usando, vai fazer o exame para a universidade e continua usando. Então, não há problema nenhum que a gente diga assim, nossa, eu sabia de cor o nome de todos os rios ou de todos os lagos, ou então eu sabia o nome de todos os ossos, hoje não sei mais. Bobagem. Isso aí é por conta da limpeza sináptica, que vai dizer o seguinte, não usou? Dançou. Não precisa, não tem necessidade. Então, né? professora,
as neurociências, né, elas devem, assim, movimentar, mudar completamente até o que nós vamos ensinar, a maneira de ensinar, porque nós, pelo que a senhora está colocando aí, tudo aquilo que não for prático, tudo aquilo que não for, assim, tiver uma utilidade, né, aquilo vai se perder, né? Bom, como passado, nós podemos, né, na infância, pensar sobre isso? Que na infância não foi utilizado mais, vai se perder. No entanto, não é que todo conhecimento seja prático. Pelo contrário, o jovem agora, e o Piaget dizia isso, né, que o pensamento abstrato começa depois dos 11, 12 anos, e é verdade, porque ele agora, com os neurônios, com os axônios mielinizados, ele tem muito mais velocidade e muito mais direção. E é capaz de fazer abstração. E é por isso que fica filosofando, é por isso que vai, não é só a questão do concreto. Do concreto, não. Ele pode também entrar no abstrato. Ele gosta de discutir filosofia, gosta de discutir política, pelo menos gostava. Hoje, o que nós estamos vendo, e o que eu quero dizer é o seguinte: o que nós precisamos é saber que existe espaço disponível e vamos eleger o que é melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, para o jovem que a gente trabalha, ocupar esse espaço, porque se nós não ocuparmos com coisas boas, vai ter muita gente aí interessada em ocupar com coisa ruim. Então, essa é a grande mensagem. Vamos ocupar com coisa que vale a pena. E sobre essa ocupação de espaço, com sua experiência, viajando por esse país todo, encontrando com jovens, com professores. Existe muito jovem. Eu até gosto de falar um pouco da área de informática. Nós sabemos que quem produz hoje em informática, os softwares, os games, são jovens, são pessoas jovens. Meninos estão aí ganhando dinheiro, já com 14, 15, 16 anos, mostrando isso. Então, o que as neurociências estão nos mostrando, quer dizer, estou falando agora dessa primeira parte, né? É isso. Com essas limpezas sinápticas, nós estamos ganhando, o jovem, as pessoas ganham espaço, e esse espaço precisa ser bem ocupado. Então, telespectadores, nós estamos terminando esse primeiro bloco, mas continue conosco, porque vocês terão muito mais a aprender nessa entrevista que nós estamos fazendo com a professora Lúcia Moisés sobre um novo olhar sobre o adolescente. Continuaremos dentro de instantes. Neste segundo bloco do programa ASP-UF em Ação, da Associação de Professores Inativos da Universidade Federal Fluminense, continuaremos entrevistando a professora Lúcia Moisés sobre o interessantíssimo tema Um Novo Olhar sobre a Adolescência. E, continuando a nossa entrevista, nós queríamos que a professora agora nos falasse a respeito daquela segunda mudança, da perda dos receptores de prazer. A segunda mudança está ligada à perda de receptores de prazer. E é o seguinte, no momento da adolescência, entre o final da infância e o início da fase adulta, o cérebro perde de 1/3 a metade de receptores de dopamina, que é o neurotransmissor do prazer. Ou seja, é muita coisa perder de 1/3 a metade de receptores de dopamina. É uma tragédia para muitos jovens. Então, o que se instala é o tédio.
Porque todas as atividades rotineiras, ele não sente prazer. A criança sente prazer em qualquer brincadeira, qualquer coisa distrai. Mas à medida que ela vai perdendo esses receptores de dopamina, ela vai se instalando um tédio, uma coisa terrível. E o que é que faz sair dessa situação de prostração, de tédio, de não querer levantar da cama, de ter preguiça, de não querer ir para a escola, não querer estudar? Duas coisas, pelo menos: novidade e estímulo forte. Essa é a explicação por que é que eles gostam tanto do novo game. Tem que ter mais outro, tem que ter mais outro telefone, coisas novas. Por que tem que olhar toda hora o Facebook, por exemplo? Por que tem que estar toda hora checando as redes sociais? Novidade, o que será? O que estão falando? E tem mais. Tem aí a questão do receptor de prazer, tem aí a questão da dopamina. Porque cada vez que você posta alguma coisa que as pessoas dão lá uma curtida ou fazem um comentário, joga uma descargazinha lá de dopamina e sente prazer. Então são situações que são viciantes, porque você vai querer cada vez mais, cada vez mais. E esses estímulos vão precisar ser estímulos fortes ou novidade. Daí explica-se, por exemplo, os esportes radicais. Por que que uma coisa que nós já adultos, já mais vividos, olhamos e dizemos: aquilo lá eu não vou fazer não, aquela montanha-russa, Deus me livre, aquilo lá vai ser uma tragédia para mim. Mas ele vai querer fazer rapel, por exemplo, que a gente sabe que são coisas que vão estimular fortemente e que vão dar essa tal descarga de dopamina, vai dar prazer. Isso é um lado. E daí? E as drogas? As drogas, pois é. A questão é que quem também dá estímulo forte são as drogas. E tem uma coisa que é cruel, que dentre as drogas, a cocaína, dentro dela, tem dopamina. Então, quando um jovem experimenta, por exemplo, a cocaína, se ele está tendo perdas de receptores de prazer, ele vai precisar de altas doses. E aí ele vai sentir, o cérebro vai jogar dopamina, ele vai sentir prazer, mas aquilo acaba. Só que nessa hora, olha como é grave, o cérebro ficou inundado de dopamina, mas ele é sábio e ele então vai diminuir a quantidade de receptores de prazer. Como que ele diz, aqui tem muito receptor de prazer, tem que diminuir. Diminui. E aí, quando ele buscar de novo, ele vai precisar de doses maiores, porque ele tem menos receptor de prazer. Então, ele vai precisar de mais dose e vai estabelecendo, então, esse círculo vicioso do qual é muito difícil sair. É grave, professora, é muito grave. É grave. De que tratamento precisa? Como cuidar? Pois é, como essa tratar? É uma situação que precisa... O ideal seria não entrar. O ideal seria que todo mundo entendesse esse processo. Mas nós sabemos que na adolescência nós temos mesmo a síndrome do super-homem, aquela síndrome muito conhecida de que diz que comigo não vai acontecer nada, acontece com o outro, estou limpo, não vai acontecer, mas acontece. E nós não sabemos se a pessoa, porque é genético, nós não sabemos se ela teve uma perda muito acentuada ou uma perda menor. Aqueles que tiveram perdas menores conseguem, com tratamento, com ajuda, sair. Aqueles que tiveram perdas dramáticas, perderam mais da metade ou metade dos receptores de dopamina, quando entram nessa situação, a recuperação é extremamente difícil. Então precisa de tratamento psiquiátrico, tratamento com drogas médicas mesmo, com medicamento, para combater, porque agora isso já está dentro da sua corrente sanguínea, isso faz parte, eu diria, é uma situação que envolve toda a sua parte biológica. E muitas vezes a gente quer tratar como se fosse uma fraqueza, uma falta de força de vontade. Não se trata só de força de vontade. Claro que precisa de força de vontade para sair, mas é muito complicado. Então, precisa do tratamento especializado e, sobretudo, de apoio da família. Porque quando a família descobre, coloca essa criança ou esse jovem na rua, aí fica realmente muito complicado a recuperação. O que uma família poderia fazer? Um pai, uma mãe, um irmão mais velho, que percebesse alguma coisa de um jovem nessa situação? Olha,
eu sou de opinião que a gente deva ser muito franco, que deva, dentro de casa, ter regras muito claras, em termos de, por exemplo, enquanto você estiver na minha casa, eu vou ver sim o que você está trazendo, você vai me mostrar, vamos conversar, vamos ver. Por quê? Por pior que seja a invasão de privacidade, eu sei que isso é um tema polêmico, mas por pior que seja a invasão de privacidade, o preço que se paga por uma vida que às vezes se destrói tão cedo é tão alto que talvez seja preferível enfrentar a briga, enfrentar o estresse dentro de casa, a perder um filho. Então eu acho que é isso. Agora, existem formas muito interessantes de evitar que entre, ou mesmo nesses casos iniciais em que você consiga, com tratamento, recuperar. E é isso que eu tenho visto no Brasil. Esse é um trabalho que eu tenho vivenciado e fico muito feliz em poder dar esse testemunho. Gente que leva a garotada, o jovem, para aquilo que todo mundo sabe que funciona. Então eu tenho visto grupos de teatro com jovens que envolvem de tal maneira que é tão prazeroso que aquela questão da dopamina se consegue de outra forma que não a questão da droga ou de outro elemento, ou de alguma coisa mais radical. As bandas, tocar, ouvir música, trabalhar com música é outra coisa que funciona muito, é muito interessante. O esporte, mesmo o esporte competitivo, que vai fazer com que ganhe, que tenha um aplauso, que tenha vitória, tudo isso vai jogar dopamina no cérebro. São formas positivas e que nós devemos incentivar. Até mesmo a gente estava falando da questão dos games. É bom, a garotada gosta, né? Nós estamos vivendo esse momento de que a popularização. Então, se você tem limite, se você tem controle, tudo bem, isso é muito bom, isso é muito positivo. Fale mais um pouquinho sobre essa influência dessas novas tecnologias sobre os jovens, porque eles... Eu creio que existem coisas que são muito positivas, porque vão trabalhar a autoestima, além disso, trabalhar a autoestima. Mas existem estudos que estão apontando algumas situações que são preocupantes. Por exemplo, Antônio Damasio, que é um dos mais respeitados neurocientistas do mundo, que vem dando uma contribuição fantástica a esse respeito, porque ele escreve para leigos, ele vem nos dizendo, ele tem, por exemplo, 2 livros famosos, O Erro de Descartes e o outro Em Busca de Spinoza, são 2 livros que nós recomendamos a leitura. Os últimos estudos do Damasio acerca dessa questão, ele diz que o fato da criança estar sendo submetida por exemplo, ele estuda televisão, a um noticiário muito rápido, a coisas que passam numa velocidade muito rápida, que não está permitindo à criança ter tempo para entender direito as histórias, entender direito situações de sofrimento, e que isso está dificultando a construção, a sensibilização para sentimentos de compaixão. E da mesma forma para sentimentos de admiração. A gente só admira e só se compadece daquilo que conhece. Há outros estudos, aí por exemplo Nicholas Carr é um norte-americano, ele tem falado muito sobre a questão da simultaneidade, da velocidade, da possibilidade de interação, da multitarefa, você está o tempo todo ligado em mais de uma mídia, você está ouvindo, você está vendo, você está digitando. Eu não estou nem falando de situação de sala de aula, isso aí já é outra coisa. Mas eles estão nos mostrando que os jovens, as crianças, que estão eternamente conectados com seus aparelhos, que estão o tempo, aquele aparelho, é a rede social, que o tempo todo está solicitando, ele está encontrando muita dificuldade para concentração, para se concentrar nos estudos, se concentrar em alguma coisa, porque tudo leva para dispersão. O pensamento dele é muito disperso. E, sobretudo, com uma uma profunda dificuldade em ler coisas mais sérias, estudar ou ouvir coisas mais sérias, que levem mais tempo,
porque isso causa muito enfado. A velocidade do mundo virtual é muito diferente da velocidade do mundo real quando você precisa estudar, por exemplo, aprender uma coisa nova. Então, está sendo quase que intolerável a situação de sala de aula. E eles estão nos chamando a atenção para isso. Então, são situações que a tecnologia tem coisas muito boas, e nós não negamos isso, mas precisamos dar limites. Tudo acho que é uma questão de limites. Infelizmente, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Nós sabemos que você teria muita coisa para nos dizer a respeito desse assunto tão importante e deixamos a vocês esse minuto final, né, para suas considerações. Eu agradeço o convite e sugiro uma leitura a uma companheira nossa da UFRJ, Suzana Herculano Uzel, conhecida como Suzana Herculano. Ela tem um livro chamado O Cérebro em Transformação, falando sobre a adolescência, que eu recomendo, vale a pena. E acredito que vale a pena a gente dar um pouco mais de atenção aos nossos queridos, aos nossos jovens, porque é uma fase maravilhosa, tão produtiva e tão rica, e que merece que a gente dialogue, que a gente acompanhe, vivendo junto esse momento precioso da nossa vida. Muito obrigada a todos e obrigada, Tânia, pelo convite. É a nossa humanidade da manhã, são eles, né? Infelizmente, nós estamos chegando ao final de mais um programa ASP-UF em Ação da Associação de Professores Inativos da Universidade Federal Fluminense. Agradecemos a nossa entrevistada, a professora Lúcia Moisés, e você poderá ficar conosco, telespectador, para assistir a mais programas, seja na telinha ou pelo UFTube. Comunique-se conosco por e-mail ou telefone e veja o nosso interesse na telinha. Muito obrigada.